Bom, então a gente vai seguindo, né? No encontro passado, começamos a falar da questão da normalidade e da anormalidade. E aí nós vimos por que que é importante distinguir normalidade de anormalidade, né? Quadros de psicopatologia, quadros patológicos e quadros normais, né? A gente viu que é uma questão de mais pragmática, de prática clínica, questões epidemiológicas, planejamentos na área de saúde, questões, né, que até a gente estava discutindo questões do ordenamento jurídico, de saber se a pessoa é imputável ou inimputável. Então, em algum momento, você vai precisar olhar para o seu paciente e dizer, ele é normal ou ele está fugindo da normalidade? Ah, ele é normal. Aí ele precisa de tratamento ou ele não precisa? Quando você fala que ele precisa de tratamento, de certa forma ele já está fugindo daquela curva da saúde mental, né? Então, e você está utilizando um critério. Como que você distingue se o seu paciente ele tem uma anormalidade, se ele tem uma disfuncionalidade, se ele tem uma necessidade de um tratamento? Você está embasando em algum critério para separar normal de anormal, né? E aí, basicamente, isso que a gente vai falar hoje. É, critério de normalidade, não é fácil, né? Quando eu olho para padrões de comportamento, e aí eu digo assim, pô, isso aí não é muito normal, não, isso é normal, ah, a pessoa é assim mesmo. E aí eu começo a tentar suavizar umas coisas. Quando eu digo, ah, a pessoa é assim mesmo. O que que é esse assim mesmo? Quer dizer que ela foge da normalidade, mas não foge tanto. Que ela foge, mas não provoca sofrimento, não provoca dano, ela funciona em alguns outros âmbitos. A gente começa a esbarrar com essa sutileza de separar a normalidade. Isso aqui é um recorte de um afresco do Agnolo Bronzino, que chama Alegoria do Triunfo de Vênus. É um semblante com expressão de um adoecimento mental, né? De uma loucura. E aí, por que que eu achei muito interessante colocar isso aqui? Vocês vão ver agora. Esse é o afresco completo. Tá vendo a sensualidade, a vida cotidiana, né? Que aqui a gente está falando de Vênus, a vida cotidiana de Vênus. E lá no fundo, no cantinho, está um sofrimento, uma loucura. Essa loucura está entremeada no que nós chamamos de normalidade. Em algum momento você olha para algum recorte da pintura e você diz, poxa, essa moça aqui no cantinho esquerdo superior, ela parece um pouco, né, assustada, depressiva. Será que ela está bem? Estou me perguntando pela normalidade. Esse recorte que eu fiz, né, em claro estado de sofrimento, começa a ter que separar quem que está bem de quem que está em um quadro de sofrimento. Então, há vários e distintos critérios de normalidade e anormalidade em medicina e psicopatologia. A adoção de um ou outro depende, entre outras coisas, de opções filosóficas, ideológicas, pragmáticas, do profissional ou da instituição em que ocorre a atenção de saúde mental. Bom, então, quando você escolhe um critério para dizer, não, esse aqui do cantinho está doente, esses aqui aparentemente eles estão até bem, porque eles estão curtindo ali a cena, mas aquela senhora lá no cantinho ela também não está muito bem, eu estou baseando em alguma filosofia minha, alguma ideologia, critérios práticos, né, pragmáticos, ou às vezes a instituição que eu trabalho no hospital, ele tem, ou né, em alguma instituição, ele tem, às vezes, um critério de normalidade. Ele próprio já me fornece o crivo do que ele considera normal. Eu estou lá no recursos humanos, né? Ali eu tenho um critério de normalidade que não está ligado tanto à psicopatologia, mas o preenchimento de competências para uma vaga. Então, dependendo da instituição, o meu crivo é baseado nela. Dependendo da situação, é baseado mais no meu entendimento. Bom,
Há um critério absoluto e universal de anormalidade e normalidade? Não há, né? Por isso que é tão assim, mas como você consegue diagnosticar isso? Eu estou diagnosticando baseado no critério que eu utilizo. Pode ser, se você utilizar um critério diferente, pode ser que não faça muito sentido, né? Por exemplo, a abordagem da psicologia, que são abordagens mais existenciais, fenomenológicas, humanistas, pode ser que as categorizações do DSM não façam tanto sentido para um profissional como esse, porque o critério de normalidade dele é diferente. Ele está usando uma régua diferente, né? E aí, ele está certo? Eu estou certo? Não, são critérios diferentes e a gente não tem um único critério para utilizar. Então, critério de normalidade como ausência de doença. Saúde como ausência de sintomas, de sinais ou de doença. Normal seria, então, aquele indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental definido. O que é o problema, né? Que ele é falho, precário e ele define pelo negativo. Então, o que é o normal? É o que não é doente. Mas aí eu vou lá, o que é o doente? Então, não é muito prático eu trabalhar com critério de normalidade como ausência de doença, né? Fica um pouco circular. Posso trabalhar com normalidade ideal. Normalidade aqui é tomada com uma certa utopia, né? A normalidade ideal estabelece arbitrariamente uma norma ideal, aquilo que é supostamente sadio e mais evoluído. A gente começa a ter, né? Perceber que isso aqui também é um pouco problemático. Aí aqui eu entro num padrão social de perfeição, né? O padrão social dito que é normal, que não consegue se encaixar naquele padrão social, é tudo anormal. E aí a gente percebe que também não é um critério assim muito funcional para a prática clínica, para a prática de forma geral. Tal norma é, de fato, socialmente construída e referendada. Depende, portanto, de critérios socioculturais, ideológicos e arbitrais, e às vezes dogmáticos e doutrinários. Normalidade estatística. Sabe a curva normal da estatística, né? De pegar a altura, aí tem uma curva normal da altura, do peso, tem uma curva normal, nessa normalidade estatística. No DSM, normalidade estatística, ela é muito empregada. E também um outro critério de normalidade que nós vamos ver à frente. Porque eu tenho uma amostra, eu faço uma pesquisa, né? Eu quero identificar transtorno por uso de substância na população. Aí eu faço uma amostra, uma pesquisa, com uma amostra determinada de tantos indivíduos. Ali, quando eu jogo com um programa estatístico, ele me gera a curva normal. E aí, aquela curva normal, quem está fora dela ou muito para a extremidade da curva normal, ali estão os casos de psicopatologia, né? Então, trata-se de um conceito de normalidade que se aplica especialmente a fenômenos quantitativos. Preciso conseguir quantificar para me jogar em um programa estatístico, com determinada distribuição estatística na população normal, né? Aí, o exemplo do peso, da altura, sintomas de ansiedade. A maioria desses sintomas de transtornos mentais do eixo 1 ali, né, depressão, ansiedade, pânico, eu consigo jogar, fazer um levantamento estatístico, né, quantitativo, quantas pessoas que possuem esse transtorno na população. O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. Então, o que está na extremidade, que tem menos, é anormal. O que está mais no centro da curva, que é o que se repete mais na população, aí isso sim é o que eu chamo de normal, né? Então, por exemplo, olhando o ataque de pânico, é mais frequente na população a ausência de ataque de pânico. Quando eu rodo na população brasileira, né, a curva normal de pessoas que têm ataque de pânico, ela vai estar lá na extremidade. Então, não é normal na população a ocorrência de ataque de pânico. Esse critério muitas vezes falha em saúde geral e mental, pois nem tudo o que é frequente é necessariamente saudável, assim como nem tudo que é raro ou infrequente é patológico. Quando eu falo de frequência para distinguir normalidade, eu caio nesse problema. Quer dizer que tudo que é frequente é normal, né? E aí tudo que não é frequente é anormal, né? A cárie,
há uma ocorrência muito grande na população brasileira de cárie. E a cárie não é o estado de saúde, pelo contrário, é o estado de adoecimento. Então, é fácil perceber que algumas condições que se repetem com muita frequência não é a condição saudável, é a condição adoecida. E algumas condições que se repetem com pouca frequência, na verdade, seria a condição ideal. Bom, psicologia positiva trouxe muito conceito de bem-estar, né? E aí tem essa questão da normalidade como bem-estar. A Organização Mundial da Saúde reformulou o seu critério de saúde, né, sua definição de saúde, né, para um completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, saiu daquela posição biológica e trouxe, né, a questão física é importante, mas a mental e o contexto social, né? Isso aqui é a definição de bem-estar. E não simplesmente como a ausência de doença. É um conceito criticável por ser muito amplo e impreciso, pois bem-estar é algo difícil de se definir objetivamente. Esse completo bem-estar físico, mental e social é tão utópico que poucas pessoas se encaixam na categoria saudável. Bom, e aí tem essas críticas, né? Se eu falar assim desse completo bem-estar físico, mental e social, provavelmente eu não esteja agora, nesse momento, nessa condição, eu não estou tão bem assim nesse momento. Então, para a gente utilizar esse critério para população clínica na área psicológica, não é um critério assim também muito interessante. Vai ter momentos que eu vou me basear nele, né? Se a pessoa está em uma condição de bem-estar e aí ela socialmente interage bem, emocionalmente, condições físicas. Então, ele é um critério que eu posso utilizar, mas tem essas questões envolvidas. Normalidade funcional. Tal conceito baseia-se em aspectos funcionais, não necessariamente quantitativos. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional e produz sofrimento para o indivíduo e para o seu grupo social. A gente vê muito isso em psicologia, né? Nos livros, assim, é disfuncional, é não adaptativo. E aí, quando a gente vê esses termos, ele está se baseando nesse critério de normalidade, que é a função, né? Funcionalidade. Então, o sujeito tem lá um transtorno de personalidade, né, que nós estávamos estudando. E aí eu vou me perguntar o quê, né? Se esse transtorno, né, essa condição, esse estar no mundo, é um estar no mundo funcional ou disfuncional? Ele gera sofrimento para ele ou para as outras pessoas, né? Então, de forma funcional, a gente percebe que o transtorno de personalidade ele pode ser encarado como uma anormalidade, porque ele gera sofrimento para si ou para o outro, né? Nesse desempenho funcional. Normalidade como processo. Nesse caso, mais que uma visão estatística, consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e das reestruturações ao longo do tempo, de crise, de mudanças próprias, de certos períodos etários. Isso aqui é muito utilizado em psicologia da gravidez, psicologia do desenvolvimento, psicologia do idoso, né, que são esses enfoques psicológicos que precisam trabalhar com o ser humano enquanto um processo, que ele estrutura, desestrutura, reestrutura, né? É o caminhar do ciclo vital. Esse conceito é particularmente útil na chamada psicopatologia do desenvolvimento relacionada à psiquiatria e psicologia clínica de crianças, adolescentes e idosos, sendo que você vai trabalhar com um nicho que a questão do desenvolvimento precisa ser levado em consideração, né? Como adolescente, né? Normalidade subjetiva. Aqui é dado maior ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação a seu estado de saúde, às suas vivências subjetivas, né? Ele se sente bem. O ponto falho desse critério é que muitas pessoas que se sentem muito saudáveis e felizes, como no caso de sujeitos na fase maníaca do tratamento bipolar, apresentam de fato transtorno muito grave. Então, quando eu falo assim, o critério é subjetivo, cada um tem a sua percepção de bem-estar, de felicidade. Eu vou esbarrar em algum momento em uma dificuldade, né? Como no caso do bipolar na fase maníaca. Ele se sente muito bem, mas ele está em um quadro de adoecimento.
O narcisista também, que nós estávamos falando, ele também vai se sentir muito bem ali, mas ele também não está, né, num quadro considerado saudável. Normalidade como liberdade. Alguns autores de orientação fenomenológica existencial propõem conceituar a doença mental como perda da liberdade existencial. Dessa forma, a saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar de um grau com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. O grau de liberdade que o sujeito exerce sobre a sua vida, né, olhando por esse ponto de vista existencial, né, o grau de autonomia, o grau de interação com o mundo de forma livre, não amarrada a questões emocionais, a traumas. Também, para a psicopatologia, assim, fica difícil trabalhar só com esse critério, né? Normalidade operacional. Trata-se de um critério assumido arbitrariamente com finalidade pragmática explícita, define-se a priori o que é normal e o que é patológico e busca-se trabalhar operacionalmente com esses conceitos, aceitando as consequências de tal definição prévia. O DSM ele utiliza essa definição de normalidade operacional junto com aquela estatística. Muitas das definições do DSM eles são definições de normalidade estatística e muitas normalidade operacional, que é simplesmente servir para o clínico de um manual que o auxilie a tatear esse universo da psicopatologia, né? Sem essa audácia de querer ser um critério absoluto, um critério de base filosófica que sirva para um laudo fechado ali de forma absoluta, né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar de forma operacional. Bom, aqui fica a reflexão assim, ó. Qual que é o tipo de critério que você utiliza, né, na sua prática clínica para separar normalidade e anormalidade? Como que você olha para um paciente e você define se ele está adoecido ou se ele não está adoecido, né? Se ele precisa de um tratamento intensivo ou não, né? Todos nós utilizamos um critério de normalidade. O que acontece é que ele está muito ligado à nossa abordagem teórica, né? Se eu sou da abordagem humanista, existencial, fenomenológica, provavelmente eu vou utilizar uma normalidade mais subjetiva. Se eu estou ali na TCC, padrão de disfuncionalidade, ele vai estar mais presente, né? Se eu estou aqui trabalhando mais com psicopatologia mesmo, essa questão da normalidade estatística, normalidade operacional, ela vai ser mais utilizada, né? Ah, eu trabalho muito com psicologia positiva, essa questão, né, de focar na saúde, saúde como critério de bem-estar, provavelmente vai ser o que você vai estar utilizando. Se você está em contexto como o CAPS, né, atenção primária, secundária de saúde, critério da Organização Mundial da Saúde, provavelmente é o que você vai estar utilizando. Tranquilo? Márcio, Ah, na psicologia clínica, né? Na clínica, uhum. qual o primeiro critério que você utiliza, assim, para analisar o paciente? Primeira coisa que você vê nos primeiros minutos ali, você diria, Depende da abordagem, sabe? Não tem como falar fora da abordagem, não. Se eu fizer, por exemplo, assim, digamos que eu sou muito, igual eu conheço profissionais que eles são muito focados em diagnosticar transtorno. Tem uma bagagem teórica muito forte, né? Às vezes fez mestrado, doutorado ou pós-graduação na área de transtorno mental. Então, ele já faz a entrevista buscando traços de transtorno mental. Ele já começa a ouvir o quadro, a queixa do paciente, e aí até o tipo de pergunta que ele faz já são perguntas que quem tem um ouvido técnico já sabe por que ele está perguntando aquilo. Ele está tentando buscar ideação suicida, já são avolia direcionadas, né? direcionadas. Por Eu quê? sei, Por causa da base teórica. eu sei. É porque, assim, tem uma questão, eu não sei como vão ouvir isso, mas tem uma Uhum, questão que eu acho bem importante. Isso no decorrer, né? Uma das primeiras coisas que você vê é como a pessoa está se aparentando. Eu uhum, acho que isso é uma questão importante, assim, que eu já uhum, vi até hoje na clínica, sabe? uhum, uhum.
Uhum. A gente vai ver aqui, nesse trabalho de psicopatologia geral, que o paciente, no caso de diagnóstico psiquiátrico, quando você vai fazer um diagnóstico psiquiátrico, a aparência física é um dos primeiros pontos que você olha. O corpo fala, né? Então, o paciente chega com traços de pouco zelo, pouca higiene, né? Roupa suja, e aí não ligado a uma condição financeira, ligado ao cuidado que o sujeito direciona a si mesmo. Postura muito curvada, voz muito Exatamente, baixa, exatamente. né? Às vezes ele chega assim gesticulando, ou chega aquela mulher sedutora, elegante, com decote, a roupa muito chamativa. Aquilo ali é um dado muito relevante. A pessoa poderia ter vindo para a consulta com qualquer roupa. Por que que ela escolheu uma roupa tão sedutora, né? Aquilo ali diz dela. Aqui, na psicopatologia geral, essa parte de olhar para a aparência, né? A gente tem aqui aqueles formulários de anamnese, para você olhar para a aparência e definir como que é a aparência do sujeito, é um dos primeiros pontos realmente, porque é o visível, né? Aí depois você parte para a parte de entrevista, e aí quando você vai para a entrevista, que você tenta captar o que foge do comportamento eh, a olho nu. Você tenta captar uma dimensão mais subjetiva, mais psíquica. Então, você tenta captar coisas que ele às vezes está tentando esconder, ou que ele está simulando ou dissimulando. E aí, na entrevista, você vai tentar captar. Mas não tem como fazer entrevista clínica sem um olhar enviesado pela sua abordagem, né? Por exemplo, aqui tem muitos colegas, acho que tem uns dois aqui, que atendem com abordagem centrada na pessoa. Eu gosto muito do Carl Rogers, estudei muito abordagem centrada na pessoa, acho assim, uma das abordagens mais fortes para o atendimento clínico, e ela não Eu sou mais conversa, uma. e ela não conversa muito bem com psicopatologia. Essa noção de diagnóstico, de definir padrão, ela não conversa muito bem, né? Isso é sabido, assim, que não é uma abordagem que quem é profissional da área de psicologia que atua nessa abordagem, geralmente ele nem faz psicodiagnóstico, porque ele não faz sentido para ele. Então, não tem como eu definir normalidade fora da minha orientação teórica, né? Quem trabalha mais com a psicanálise, o que que ele vai olhar? Vai olhar lá para a história de vida, vai buscar conflito, relação do pai, relação da mãe, esses imagos, né? Esse pai e mãe interiorizado, essas vozes que falam, vai olhar para as pulsões, para o desejo, como que esse sujeito lida com seus desejos, os mecanismos de enfrentamento e adaptação, né? Os mecanismos de defesa, quais que são os prevalentes, relação com o objeto, né? As relações objetais, como que ele se relaciona com o outro, com o mundo. Então, é isso, né? E Deixa eu aí, te fazer só mais uma pergunta, por pode, à favor. vontade. Em algum momento você acha que você pode sair da sua abordagem para pedir ajuda a outra abordagem? Eu acho que sim, eu acho que sim. Você precisa. Ele tem um minutinho, talvez não dê tempo de responder. Vou tentar responder rapidinho, tá? Eu acho que sim, mas você precisa ter uma leitura um pouco mais ampla e você precisa não ser tão dogmático, porque tem alguns psicólogos que assumem a sua abordagem como quase uma religião. Aí ele vai ter dificuldade, porque ele começa a criticar demais a abordagem do outro, não vê sentido, então ele vai ter dificuldade de transitar. Eu não tenho tanta dificuldade de transitar, não. Tem momentos que meu atendimento é rogeriano mesmo, e eu acho super fantástico, né? Eu também. E tem momentos que eu falo assim, eu acho que eu quero ver essa questão aqui mais do lado da psicopatologia, e eu não me sinto culpado de gostar de psicopatologia, não. Eu acho que a psicanálise aqui vai ajudar mais, né? Relação aqui objetal, ou o Édipo aqui, a pessoa se sente castrada lá desde os 5 anos de idade, não consegue ter uma relação sexual